Ok. Continuando então, ó, as nossas funções quadráticas. Eu disse para vocês que a função quadrática era escrita assim: y igual a ax quadrado mais bx mais c. Se o a é positivo, concavidade para cima; se o a é negativo, concavidade para baixo. O c indica o corte do eixo y. Foi isso que eu falei. Tá. O que mais eu posso saber? O corte do eixo x. Então, assim, eu tenho uma parábola. Vou colocar uma parábola aqui. Essa parábola, ela pode ou não cortar o eixo x. Esse ponto de corte do eixo x está aqui, ó. Ele é o x' e o x duas linhas que vocês estudaram na equação do segundo grau. Eu tenho 3 casos para ele. Quais são os 3 casos? Eu tenho... Espera aí que não saiu bem do jeito que eu queria. Eu tenho o corte em 2 pontos, tenho o corte em 1 ponto e tenho a parábola sem cortar o eixo x. Tá? Então, tem o corte em 2 pontos, tem o corte em 1 ponto e a parábola sem cortar o eixo x. O cálculo, como eu disse para vocês, do corte do x é o x' e o x duas linhas. Tá? A gente chama de corte do eixo x, ou pode chamar de zero ou raiz da função. Como é que a gente calcula? Por Bhaskara. Ah, eu sou obrigado a usar Bhaskara? Não. Você pode usar soma e produto, tá? Você pode usar nas que são incompletas, você pode usar as técnicas para resolver mais fácil, tá? Mas se você tiver dúvida, a melhor coisa é usar Bhaskara. Tá? Se você não tem habilidade, usa Bhaskara, que Bhaskara vai resolver seu problema. Tá? Então, como é que você calcula esses valorzinhos aqui de x? Ó? Esse e esse, que são os cortes. Esse aqui. Tá? Você vai calcular com... Primeiro calcula o delta, com b ao quadrado menos 4ac. Calculou o delta, aí você vai achar o x. X é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Quando você achar, você vai achar o x' e o x duas linhas, que são os pontos de corte. Tá? Eu disse que tem 3 opções, porque se o delta for um número positivo, ele vai dar 2 respostas. Se o delta for 0, vai dar uma resposta só. A gente chama de 2 raízes reais e iguais. Se elas são iguais, é uma resposta. Uma resposta é exatamente um ponto de corte do eixo x. 2 respostas, porque são 2 pontos de corte do eixo x. Se o delta for um número negativo, eu quero que você olhe bem que o delta ele vai para dentro de uma raiz quadrada. O delta vai para dentro de uma raiz quadrada. Isso quer dizer que esse número aqui, ó,
Se for negativo delta, esse número não vai ser um número real. E se esse número não é um número real, tá? E eu estou trabalhando dentro do conjunto dos números reais, então eu não vou obter uma resposta x que é um número real. Isso quer dizer que se eu não tenho x real, eu não tenho resposta. Eu estou trabalhando com os números reais. E se eu não tenho resposta, eu não tenho corte do eixo x. É o que acontece aqui, ó. Não tem corte do eixo x. Quando? Quando o delta for negativo. Ok? Ok. Vamos pegar uma situação, tá? Para a gente poder observar. Vou pegar essa aqui, ó. Y igual a 2x² menos 3x mais 1. Y igual a 2x² menos 3x mais 1. Y igual a 2x² menos 3x mais 1. E eu quero calcular o corte do eixo x. Tá? O corte ou os cortes, ou se não tiver corte. Quero saber quem é. Ok? Então, para saber os cortes do eixo x, ou raízes da função, primeiro eu calculo delta, b ao quadrado menos 4ac, e vou substituindo. Quem é o b? Menos 3, então vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes quem é o a? 2. Quem é o c? 1. Delta é menos 3 ao quadrado, 9. Menos 4 vezes 2, 8, vezes 1, 8. O delta é 1. Ok. O delta é 1. O que é que eu vou fazer mais? Agora eu vou calcular os cortes, que é o x. Como? Menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então o x é menos da fórmula. O b, quem é o b? Menos 3. Vai ficar menos 3. Como fica dois sinais, eu vou botar o parêntese. Mais ou menos a raiz de delta. E quem é o delta? O delta é 1. Sobre 2 vezes o valor de a. Quem é o valor de a? 2. Menos vezes menos é mais. Mais ou menos raiz de 1 é 1. E 2 vezes 2 é 4. Eu separo a conta em duas partes. Eu vou ter 3 mais 1 dividido por 4. E 3 menos 1 dividido por 4. Aqui vai ficar 4 dividido por 4, que dá 1. É a primeira resposta. E 3 menos 1, 2 dividido por 4, que dá 1 meio, ou 0,5. Tá? Ó, delta deu positivo, deu duas respostas. Certo? Então, esses dois são os pontos de corte do eixo x. Olha só, se eu fosse montar o gráfico, eu ia montar assim, ó. Ainda falta coisa para o gráfico terminar, mas já dá de esboçar rapidamente. Como? Eu sei que isso aqui é positivo, então tem concavidade para cima. Eu sei que corta o eixo y no 1. Eu sei que os cortes do eixo x são 1 e 0,5. Então eu posso fazer o gráfico assim, ó. Ficou complicado aqui. Certo? Então ele fica desse jeito, onde aqui é 1 meio e aqui é 1. Concavidade para cima, corta o eixo y no 1, o eixo x no 1 meio e no 1. Beleza?